da vitória, e me proporciona momentos como este, de voltar a Montevidéu. Eu já estive nesta igreja. Bom, as coisas aqui mudaram, o tempo passa, né? Estou falando para o pastor, eu já sou vovô, me respeitem, viu? Sou vovô do Arthur. Vejo que as coisas mudaram por aqui e o tempo proporciona essas coisas. Felicíssimo, pastor Edivan, uma bênção de Deus, meu amigo, essa igreja, sua casa, respeito à sua vida, o que o senhor carrega. Aqui eu fiz amigos, sempre estou em contato, não só com o pastor Edivan, com o Léo, presbítero Diego, esse povo que de alguma forma faz parte do meu povo, porque a minha mulher é goiana. Eu só não aprendi a comer piquiça. Não acharam bom não, né? Mas eu posso aprender. Como bem o pastor Edivan disse, eu estou numa tarefa durante este mês de junho, que é chamado de junho escatológico, na Assembleia Sede lá em Rio Verde, e ontem foi a nossa segunda das 4 terças-feiras que estamos estudando o livro do Apocalipse. Assim, um tema muito relevante, principalmente para esse tempo, muitas perguntas, e apesar de não ser tão profundo dentro desse contexto, mas estamos ali vivendo esse tempo especial de estudarmos esse extraordinário livro. O texto para hoje é Marcos, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Eu serei breve. Fazem 6 dias que eu peguei uma virose e hoje à tarde eu tive que tomar uns remédios para poder pegar a estrada para cá. E logo após eu vou voltar, porque eu lembrei que amanhã é dia dos namorados. E aí eu vou ter que voltar em casa. Eu ia daqui para Iporá, mas aí para não ter confusão, né? Eu vou para casa lá ficar com a irmã Ellen. Glória a Deus. Viva o amor. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos.
E você diz amém. Por favor, tome o assento, muito obrigado. É sabido de todos nós que Jesus nasceu em Belém. Ele foi criado na pequeniníssima cidade chamada Nazaré, que na verdade era um lugarejo com não mais do que 100 famílias, cerca de 300 habitantes, muito pobres. E foi com 30 anos de idade que Jesus saiu de Nazaré e passou a residir nesta cidade chamada cidade de Cafarnaum. Cafarnaum já era uma cidade mais progressista, era uma cidade marítima. Esta cidade tornou-se sede do ministério de Jesus. E era exatamente de Cafarnaum que Jesus saía para as suas cruzadas, para as suas pregações. E sempre que podia, Jesus retornava para Cafarnaum. Tudo indica que a casa que Jesus morava em Cafarnaum não era uma casa pertencente a ele, mas isso não importa. Jesus tinha um lugar sim para morar. Quando ele mesmo diz que as aves dos céus não têm ninhos, nem as raposas covis, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não significa que Jesus não tinha um lugar para os seus momentos de descanso. E aqui é a casa onde Jesus morava. Nesse capítulo de número 2, do Evangelho segundo escreveu Marcos, Jesus está voltando de algumas pregações. E o texto diz que quando Jesus chegou em Cafarnaum, soube-se que ele estava em casa. A verdade é que o povo de Cafarnaum sempre estava ansioso pelo retorno de Jesus, para aproveitar a estada de Jesus em casa e visitar-lhe, de sorte que um comunicava para o outro, e de repente a casa onde Jesus morava estava repleta de pessoas, todos no intuito de ouvir as suas palavras. O Dr. Lucas, no Evangelho que leva o seu nome, no capítulo 4, diz que as palavras de Jesus eram cheias de graça. Ninguém ouvia Jesus para voltar para casa da mesma forma que havia estado diante dele. As palavras de Jesus eram transformadoras. E é por isso que o povo de Cafarnaum, sabendo que Jesus estava em casa, esta multidão iam até a casa de Jesus e sempre encontrava a porta aberta. É interessante que quando Jesus quer entrar em nossa casa, ele bate na porta. Eis que eu estou à porta e bato. Mas quando vamos à sua casa, a casa dele sempre está aberta. E assim o povo entrava para ouvir as palavras que saíam da boca de Jesus. De sorte que a casa ficava tão cheia que as pessoas iam se aglomerando, e à medida que iam se aglomerando, o interior da casa, assim como do lado de fora, ficavam repleto de pessoas. E esse capítulo de número 2 aqui do Evangelho segundo escreveu Marcos é um dia atípico, porque algo inusitado aconteceu quando Jesus estava em casa e esta grande multidão afluiu para lá. Lembre-se que existe um detalhe aqui no texto. Além do povo, os escribas também estavam ali. E os escribas foram-lhes dadas as cadeiras que existiam no interior desta casa, para que estes, chamados escribas, se assentassem. Por que as poltronas foram dadas aos escribas para que eles se assentassem? Porque os escribas, eles eram os copistas da lei. Eles eram chamados os homens inteligentes daquela época, os intérpretes da lei. E eles estavam ali para ouvir e julgar as palavras que saíam da boca de Jesus. Mas afinal de contas, o que aconteceu atípico nesse dia é que alguém passa a ouvir por detrás da multidão que estava do lado de fora, porque dentro de casa, você já sabe, estava cheio de pessoas. Começaram a ouvir
algumas pessoas reclamando porque algo estava acontecendo atrás da multidão. E o que estava acontecendo atrás daquela multidão é que 4 homens, quantos homens? 4 homens resolveram ajudar um paralítico. 4 homens, 2 à frente, evidentemente, 2 atrás, e um homem deitado numa cama. Esses 4 homens tentavam penetrar a multidão para chegar até ao interior da casa, para que Jesus curasse este paralítico. Só que devido à casa estar repleta, esses 4 homens, que eu considero amigos, eu sempre digo, pastor Edivan, tem lugares que você só chega se um amigo te levar. Se um amigo não te conduzir, tem lugares que você nunca vai chegar. E esses 4 homens aqui, eles resolveram conduzir este paralítico até a presença de Jesus. Eles até conseguiram penetrar esta multidão até a entrada da casa, até a porta. Mas da porta para dentro, eles não conseguiram mais entrar com esse paralítico. O desejo desses 4 homens era tanto de ver esse paralítico andar, que não conseguindo entrar no interior da casa onde Jesus estava, esses homens não hesitaram em conduzir esse paralítico através do único acesso que havia pela lateral da casa onde Jesus estava. É que na verdade todas as casas daquela época haviam um terraço. As casas dos mais favorecidos eram diferentes das casas dos menos favorecidos. As casas dos menos favorecidos, o telhado era feito de varas e barros, arbustos e palmas, enquanto a parte superior, o terraço da casa das pessoas mais ricas, o teto era de pedras, era telhas feitas com barros endurecido, um tipo de cimento que era na época de Jesus. Como esta casa era uma casa de uma pessoa menos favorecida, o terraço dessa casa era feito de arbustos, e havia uma escada na lateral que dava acesso a este terraço, porque era o lugar onde a família se reunia às vezes durante a noite para discutir a respeito de um assunto sobre a Torá. O que é Torá, pastor? Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ou um assunto profético, ou um assunto poético. Era um lugar de recreação, enfim, que a família se reunia. E esses 4 homens, não podendo entrar dentro da casa, e sabendo que havia este acesso pela lateral, através dessa escada, esses 4 homens resolvem conduzir o paralítico até a parte superior da casa. Se você pensar, e isso é uma questão de inteligência, você irá perceber que é trabalhoso carregar um paralítico. Tudo bem, num terreno plano, até aí ok, mas levar um paralítico para a parte superior de uma casa é complicado. É claro que aqueles 4 homens não levaram esse paralítico para a parte superior da casa, ele deitado naquela cama. Eles tiraram este homem, e esses 4, 2 um pouco mais acima, 2 um pouco mais abaixo, essa é a forma óbvia, com certeza, que eles usaram para levar o paralítico para cima. Eles empreenderam um esforço absurdo, mas eles queriam levar este paralítico até a parte superior da casa, e assim fizeram. Conseguiram levá-lo pela escada, deixaram-no deitado sobre a cama, lá em cima do terraço, e agora eles precisam achar uma maneira de como colocar este paralítico diante de Jesus, dentro daquela casa. E o que eles fazem? Eles começam a cortar os arbustos. Eles precisam cortar os arbustos, não apenas um buraco que coubesse o paralítico, mas um buraco
que fosse maior que a dimensão da cama que aquele paralítico estava deitado, porque eles precisariam descer o paralítico sobre aquela cama. E vocês lembram que Jesus disse para o paralítico: levanta-te da tua cama, porque ele estava deitado sobre aquela cama. Então eles precisariam descer aquela cama através de cordas. Isso é muito trabalhoso, quebrar um teto de uma casa, um terraço, e isso dentro de uma medida muito maior do que a cama que o paralítico estava deitado, para depois eles descerem esse paralítico. Raciocine comigo, porque é uma questão de inteligência. Imagine Jesus em pé, a parede atrás dele, os escribas assentados, uma multidão de gente dentro de casa. De repente, começam a olhar para cima, porque pedaços de arbustos, pedaços de barro endurecido, começa a cair no meio daquela sala. E as pessoas que estavam ali, evidentemente, começam a se afastar. Os discípulos, com certeza, tentam proteger Jesus, não sabem o que está acontecendo. Mas de repente um buraquinho forma-se lá em cima, e esse buraquinho vai se agigantando, e eles percebem que são 4 homens que estão destruindo o telhado, fazendo um espaço para descer o paralítico com uma cama. Aqueles 4 homens, eles estão com toda a fé do mundo, e o desejo incontrolável de descer esse paralítico até diante de Jesus. E a Bíblia diz que eles desceram o paralítico diante de Jesus. E deixa eu fazer uma analogia invisível aqui. Imagina Jesus aqui, a parede atrás dele, os escribas, o povo afastado, e agora tem 4 homens deitados no telhado, apenas com os seus rostos olhando para baixo, um paralítico sobre uma cama diante de Jesus, e aqueles homens estão arrazoando consigo mesmo, dizendo: ele vai mandar o paralítico levantar, porque o desejo daqueles 4 homens era que Jesus curasse aquele paralítico levantando daquela cama. E aqueles 4 homens estão olhando por aquele buraco, deitado lá no telhado de barriga para baixo, só as cabeças aparecendo, e eles dizendo consigo mesmo: Jesus vai fazer ele levantar agora. Só que quando eles pensam que Jesus vai levantar o paralítico, Jesus frustra o propósito daqueles 4 homens. Como que Jesus frustra o propósito daqueles homens? Jesus não manda o paralítico levantar. Jesus olha para o paralítico e diz assim: perdoados são os teus pecados. Pensa naqueles 4 homens frustrados, com todo o trabalho que eles tiveram de carregar aquele paralítico de longe, de tentar a multidão, e até penetrou a multidão até a entrada da porta, o trabalho que eles tiveram de conduzir o paralítico para cima do telhado, o trabalho que eles tiveram de cortar aquele telhado inteiro, o trabalho que eles tiveram de descer o paralítico numa cama, e agora Jesus não cura o paralítico. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês me entendem o que eu estou falando? Digam amém. Nem sempre Jesus vai fazer as coisas da forma que a gente quer. As nossas prioridades não são as prioridades de Deus. Nem sempre as coisas acontecem no nosso tempo. Não é da nossa maneira, não é da nossa forma. Vocês lembram quando Marta e Maria, percebendo que Lázaro piorava, e a maioria das pessoas, pastor Edivan, pensa que Lázaro é um cara adulto. Lázaro não é um adulto. Lázaro é um menino que tem no máximo 14 anos de idade. Só para vocês nunca mais esquecerem disso. Lázaro não é um homem adulto. Não é um homem. Lázaro é um adolescente que tem no máximo 14 anos de idade. E era amigo de Jesus. E quando ele estava doente, Marta e Maria mandou um mensageiro avisar a Jesus, lá na Pérea onde Jesus estava, dizendo assim: volte depressa a Betânia, porque Lázaro, o teu amigo, a quem tu amas,
está para morrer. A Bíblia diz que Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Se qualquer um de nós aqui tivéssemos um amigo lá em Rio Verde, e este amigo está para morrer, e nós, tendo o antídoto para curar o nosso amigo, ninguém ficaria em Montevidéu mais 2 dias. Nós sairíamos daqui às pressas e iríamos até o nosso amigo e curaríamos da sua enfermidade. Todo mundo aqui faria isso, sim ou não? Todo mundo faria. Jesus não. Jesus ficou 2 dias no lugar onde estava. E se não bastasse isso, quando Jesus saiu ali da região da Pérea, Jesus foi pelas margens do Jordão, e quando ele foi chegar em Betânia, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. E Maria e Marta, que estavam dentro de casa, recepcionando o povo judeu, que haviam saído de Jerusalém, para dar o ombro amigo, o lado solidário. Marta curiosa, com o olho dentro de casa, outro do lado de fora, quando viu que Jesus estava entrando na aldeia, ela sai de dentro de casa correndo, foi lá com o dedo indicador, apontou na cara de Jesus e disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Você sabe o que é que Marta está falando a Jesus? Ela está dizendo: a culpa é sua, porque quando mais precisamos do Senhor, o Senhor não nos atendeu. Se o Senhor estivesses aqui, isso aqui é um tipo de acusação, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que Jesus pacientemente escuta Marta, e quando ela silencia, Jesus disse-lhe: teu irmão há de ressuscitar, Marta. Ela disse: eu bem sei que meu irmão há de ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisto? O tempo de Deus não é o nosso tempo. As prioridades de Deus não são as nossas prioridades. Porque esses homens colocaram aquele paralítico diante de Jesus, tendo todo este trabalho, para que Jesus pudesse curar aquele paralítico. Mas a prioridade de Jesus não era a cura daquele paralítico. A prioridade de Jesus era o perdão dos pecados daquele homem. Você sabe o que significa isso aqui? A sua alma é a prioridade de Deus. Não é o que nós temos, pastor. Não é o que nós temos. A prioridade de Deus é a sua alma. Jesus podia ter dito assim, ó: levanta-te, toma a tua cama e anda. Mas Jesus não disse isso. Jesus frustrou a expectativa daqueles 4 homens. Pelo contrário, ele disse: perdoados são os teus pecados. Vocês lembram daquela parábola do rico insensato? Tem uma parábola na Bíblia chamada a parábola do rico insensato. Jesus conta esta parábola, e essa parábola me chama muito a atenção, pastor Edivan, porque Jesus fala a respeito de algumas coisas na vida deste homem que é chamado de o rico insensato. Esse homem, ele priorizava algumas coisas em sua vida que não era a prioridade de Jesus. Olha o que o texto diz no versículo de número 16 do capítulo 12 do Evangelho segundo escreveu Lucas. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros. 2. E edificarei outros maiores. 3. E ali recolherei todas as minhas novidades. 4. E os meus bens. 5. E direi à minha alma. 6. E direi à minha alma. Pastor Edivan, ele colocou 5 coisas na frente da alma dele. E às vezes nós colocamos coisas na frente daquilo que é eterno. Ele colocou 5 coisas. E olha, Jesus vai e confronta o homem da parábola, quando diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma.
a nossa alma está em primeiro lugar. A sua alma é a prioridade de Deus. Nós podemos viver aqui, irmãos, 100 anos, 200, um dia a gente vai ter que morrer. Podemos viver 1000 anos. Eu estava nos Estados Unidos um mês passado e eu fui num cemitério. Eu achei tão interessante o cemitério, porque os cemitérios na América são diferentes dos cemitérios dos Estados Unidos. Eu fiz até um vídeo e eu disse: aqui está o fim de todo branco, todo preto, todo rico, todo pobre, todo sábio, todo indouto. Aqui está o fim de todo artista, de todo escritor, de todo autor, de todo ator, de todo desembargador, de todo rei, de todo imperador. Aqui está o fim. Mas a verdade, aqui ainda não é o fim, porque no cemitério se deposita o corpo, mas depois que o corpo é sepultado, tem uma vida após a morte. E essa vida após a morte, ou vai para Deus, ou vai para o inferno. Só tem 2 caminhos, pastor. Eu sei que esse tipo de pregação hoje caiu de moda, é antiquado, não é? Mas só tem 2 caminhos. E o que Jesus está falando aqui para o paralítico é mais ou menos assim: não adianta você andar e ir com os 2 pés para o inferno. É melhor te perdoar os pecados e você ir para o céu aleijado, do que você ir com os 2 pés para a perdição eterna. Se você me entende o que eu prego, por favor, levante uma das mãos. Aponte o dedo pelo menos para 2 pessoas. Fale assim para ela: Deus prioriza a sua alma. Não, fale com vontade. Deus quer a sua alma. Deus quer a sua alma. Pegue na mão de alguém que fica mais bonito. Diga: Deus quer a sua alma. Deus, tem gente que não vem. Ei, senhores pastores, tem gente que não vem na igreja porque acha que o pastor está querendo o dinheiro dele, que Deus quer o dinheiro dele. Deus disse: minha é a prata, meu é o ouro. Eu não quero nada de vocês não, eu só quero a sua alma. É só a sua alma que eu quero. O dinheiro é apenas para manutenção da instituição. O dinheiro é apenas para o manter da instituição. Porque o que se mais fala, dinheiro. Você já estudou sobre o expediente da Igreja Católica Apostólica Romana? Você já estudou sobre o expediente do islamismo? Eu sou estudante de religião em particular. Você já parou para pensar a soma em milhões de dólares que é o expediente de uma religião como o islamismo? Você sabia que um islâmico dá 10% da sua vida do que tem para a islamização mundial? Você sabia mais ou menos? Você tem noção do expediente da Igreja Católica Apostólica Romana? Mas você não vê isso na mídia, nas redes sociais. Você só vê na igreja, contra o dízimo. Eu até falei ontem, irmão, quando eu estava no mundo, eu não gastava, não era 10% não. Eu estava lá no ralabucho a noite toda, dançando e gastando tudo que eu ganhava. Quando chega na igreja, às vezes a pessoa fica querendo colocar em empecilho, ou achar que tudo isso que está aqui é um conto de fada. Isso aqui é princípio bíblico, irmão. É a nossa bênção está aqui, e é isso aqui que Deus fez desde o Antigo Testamento. Só tem que a gente entender e aceitar isso aqui. Deus não quer o nosso dinheiro. O dinheiro é apenas para manter a instituição. É para manter a instituição. Pastor, se o senhor tivesse cheio de dinheiro, isso aqui não estava nem, já tinha sido acabado. Sim ou não, pastor? É claro que sim. É claro que sim. Isso é para a gente entender que a prioridade de Deus aqui nesse texto é a nossa alma. Olha só, a nossa alma. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Porque no ponto de vista dos escribas, que fazia parte da cúpula judaica, perdoar os pecados de alguém era de competência única e exclusiva de Deus. E Jesus, eles não sabem que Jesus é Deus. Por isso que eles estão dizendo: esse está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, olhem na minha mão esquerda, Jesus conhece os nossos mais íntimos pensamentos.
Jesus conheceu o que eles estavam pensando. Isso aí deve ser um falso profeta. Ele não é Deus para perdoar pecados. E conhecendo Jesus em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais estas coisas em vosso coração? Jesus perguntou a eles: qual é mais fácil? Gente, eu quero que vocês dobrem atenção para entender a fala de Jesus aqui, porque o que Jesus está falando aqui é algo extraordinário. Jesus pergunta aos escribas: qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Pastor, eu não entendi. Vai entender agora. Jesus diz ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Os escribas dizem assim: esse cara é falso profeta. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo os pensamentos deles, perguntou assim: qual é mais fácil? Pastor Edivan, olha o que Jesus está perguntando. Ele está perguntando aos escribas: vocês acham que eu estou praticando blasfêmia porque eu disse: filho, perdoados são os teus pecados? Deixa eu perguntar para vocês: qual é o mais fácil? Qual é o mais fácil? É dizer a este paralítico: perdoados são os teus pecados? Ou levanta-te, toma a tua cama e anda? Vamos usar aqui a lógica? Vamos usar a lógica? Tem um cara deitado numa cama. Qual é mais fácil? Qual é o mais fácil? Dizer: perdoados são os teus pecados? Ou paralítico, levanta tua cama e anda? Qual é mais fácil? É mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados. Sim ou não? É lógico. Mas olha a ideia de Jesus. Olha o que Jesus... Porque se eu fosse perguntar, eu não perguntaria qual é o mais fácil. Eu perguntaria qual é o mais difícil. Qual é o mais difícil? Vamos raciocinar, porque é questão de inteligência. O paralítico está na cama, deitado, não pode levantar. Aí Jesus pergunta: qual é o mais fácil? Dizer: perdoados são os teus pecados? Ou paralítico, levanta a tua cama e anda? É lógico que eu perguntaria qual é o mais difícil, porque é difícil um paralítico levantar da cama. Mas Jesus não pergunta qual é o mais difícil, ele pergunta qual é mais fácil. Por que ele pergunta qual é o mais fácil? Porque para ele não existe nada impossível. Para ele é fácil dizer: perdoados são os teus pecados. Do mesmo jeito é fácil para ele dizer: levanta-te, paralítico, toma a tua cama e anda. Eu estou dizendo a você que o impossível pode acontecer sim. E Deus tem o controle para fazer essas coisas. Levante uma das mãos para dar um grito de aleluia para Deus. É sim impossível. E o impossível Deus vai fazer. Ele faz o impossível. A questão é que às vezes a gente perde, parece que a gente perde a fé em Deus, a confiança em Deus. Já ouviu aquela historieta, pastor? O navio estava indo a pique e o povo começou a pegar os botes e a lançá-los dentro da água. E uma mulher em alvoroço corria daqui, correu para cá, viu que um menino estava brincando no navio. Ela voltou, o menino continuava brincando, e ela bateu na cabeça dele e disse: ô seu moleque, você não está vendo que o navio está indo a pique? Está todo mundo em alvoroço, lançando os botes dentro da água, e você está aí brincando? Ele olhou para aquela mulher e disse assim: ô tia, o meu pai é o capitão. Você precisa confiar em Deus. Deus está no... Glória ao nome de Jesus. Deus está no controle. Tenha paciência.
as coisas vão acontecer. Essa palavra é para alguém aqui nesta noite, tá? Tenha paciência, o que há de vir virá, não tardará. Deus está no controle de todas as coisas. Ele disse: qual é mais fácil? Para mim não tem nada difícil. Para mim a mesma coisa é dizer: perdoados são os teus pecados, como o paralítico levanta a tua cama e anda. Alguma coisa Deus está fazendo e vai se manifestar em seu tempo. A questão é que está priorizando a sua prioridade. A prioridade dele, cuidar daquilo que ele diz respeito, que é o seu nome ser glorificado. Pastor, eu não entendi. Como assim? É que ele precisava que os escribas entendessem que ele é Deus. Você tem que crer que Jesus é Deus e que ele é poderoso para fazer o impossível. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Pastor, é raro eu contar um testemunho, mas eu estava em Baraúna, no Rio Grande do Norte. Cidade do quê? Baraúnas, eu vou repetir. A cidade de Baraúna, em Rio Grande do Norte. Como é o nome da cidade? Eu fui pregar em Baraúnas. Isso, pastor, há 16 anos atrás. Eu fui pregar em Baraúna, no estado do Rio Grande do Norte. Eu cantei, e aquela cantora da sanfona, eu preguei, e Alice Maciel, a cantora da sanfona, foi quem cantou: a presença de Deus está neste lugar, já posso sentir e glorificar. Ela que cantou. Havia uma multidão, porque Baraúna, no Rio Grande do Norte, é uma cidade muito grande. E eu fui contar um testemunho, pastor, lá em Baraúna, no Rio Grande do Norte. Essa época é uma época em que ter uma D10. Em Goiás é o estado que mais tem caminhonete. Quem lembra da D10 aqui? A caminhonete D10. Quem lembra? A caminhonete D10. Não era todo mundo que tinha uma D10. Só gente que tinha mais afortunado. Pessoas que tinham uma condição financeira mais abastada. E tinha um casal que esse casal, pastor, ele é um povo que tem muitas terras. Eles são bem financeiramente. Só que o cara não era crente, só a esposa era crente. Eu os conheci lá na cidade de Baraúna, Rio Grande do Norte, porque eu achei de contar o testemunho que eu tinha ouvido na Bahia, e foi próximo a Baraúnas, lá no Rio Grande do Norte. E o que aconteceu? O homem, marido da irmã, ele odiava a crente de todo jeito. Eu não sei como é que chama aqui no Goiás, mas tem um lugar que se pendura chaves. Lá na Bahia a gente chama torno. Eu não sei como é que chama lá no Rio Grande do Norte, mas é um lugar, é um suporte que prega-se na parede e pendura-se todas as chaves. Todo mundo sabe do que eu estou falando, amém? E lá tinha, na casa da irmã, na fazenda, o lugar onde pendurava a chave dos tratores, da D10, do carro da irmã, do carro mais velho dele, sabe? E um dia, esse cara, marido da irmã, ele saiu madrugada. Foi um plano diabólico que esse cara maquinou. Ele saiu cedo, pegou a chave da caminhonete, da D10 nova que estava lá na garagem, e saiu bem cedo. Tem um rio, pastor, pesqueiro, que passa lá nesse lugar. E aí ele foi embora. A irmã levantou de manhã. Era um dia de círculo de oração. A irmã levantou, foi para o círculo de oração, orou, voltou do círculo de oração. Depois das 11 horas da manhã, a irmã voltou do círculo de oração. Quando ela está voltando, o Espírito Santo, porque isso é o Espírito Santo quem faz, sabe, Léo? O Espírito Santo pegou e tocou no coração da irmã de passar na peixaria. Ela sempre passava lá para pegar um peixe. E aí parou o carro. O irmão que vendia peixe disse: ô irmã, eu guardei um peixe aqui para a senhora, porque eu sabia que a senhora ia passar aqui depois do círculo de oração. E aí ela entrou, o irmão deu o peixe para ela, um peixão. Ele já havia tirado as escamas. A irmã levou para casa o peixe e pediu para a empregada abrir o peixe e fazer o peixe. Quando a menina abriu o peixe, tinha uma chave dentro do peixe.
Ela chegou, chamou a irmã e disse: ô irmã, essa chave é da caminhonete. Essa chave é a da caminhonete. Aí a irmã foi lá no lugar onde ficava pendurada as chaves e viu que a chave não estava no lugar. Foi na garagem, olha a caminhonete estava na garagem. Ela pegou, lavou a chave, pendurou no lugar. Fizeram peixe, comeram tarde, noite. Quando foi lá para quase meia-noite, quem chega em casa? O homem e o marido dela. O marido dela entrou e foi para o quarto onde ela já estava deitada e pegou pelos cabelos dela e perguntou: cadê a chave da caminhonete? Cadê a chave da caminhonete? Ela respondeu: a chave está lá no lugar onde a chave está lá no mesmo lugar de sempre. Ele disse: não está. Ela disse: está. E ele a conduziu, pastor, pelos seus cabelos até o lugar onde ficava as chaves. E quando ele percebeu que a chave estava no lugar, ele caiu de joelho. Eu o conheci, é presbítero da igreja na época. Ele se converteu. Pastor, sabe o que foi que ele tinha feito? Ele planejou em matar a própria esposa, lançando a chave da caminhonete, madrugada, no rio, e assim fez. Mas o peixe pensou que era uma isca, engoliu aquela isca. O peixe foi pescado pelo pescador crente. A esposa dele comprou, levou para casa. A chave voltou para dentro de casa, porque Deus faz o impossível. Talvez você diz assim: pastor, por que esse tipo de coisa, às vezes os pregadores não contam? Porque essa geração hoje, às vezes não crê nesse tipo de milagre. E como eu estou falando em milagre nessa noite, alguém aqui precisa ouvir isso. O impossível de Deus vai acontecer. Por favor, levanta a mão. Não, vem cá, meu filho, vem aqui. Não, pega na mão de alguém, chacoalha a mão de alguém, diga: o impossível vai acontecer. Deus vai colocar as coisas no lugar. Eu espero você glorificar o nome de Jesus. Fale alguma coisa que adore a Deus. Fale uma palavra que glorifique o nome de Jesus. Quem pode levantar uma das mãos? Quem pode? Fale uma palavra que adore o nome de Jesus. Ele vai fazer o impossível. Acredite, Deus está colocando as coisas nos seus devidos lugares. É apenas o processo. Alguém sente que Deus está aqui? Ele está fazendo as coisas de maneira que seu nome seja glorificado. Glória a Deus. Não é do nosso. Senhor, eu coloquei o paralítico aí para tu curar. Não, tenha paciência. Senhor, eu já tive muito trabalho. Ei, Senhor, nós somos 4 aqui em cima. Nós colocamos o paralítico aí para tu levantá-lo. Não é minha prioridade, não. Minha prioridade é: perdoados são os teus pecados. Enquanto isso, vocês aguardem aí. Você precisa aprender a esperar o tempo de Deus. E eu termino aqui, meu pastor. E enquanto Ele não opera o milagre que você necessita, Ele se encarrega de sustentar você. Não é mérito seu.
que a sua argúcia, suas habilidades puramente humanas, seu conhecimento, não é. E ele só complica dentro do seu território, dentro do seu ambiente, dentro do seu contexto, dentro do seu conhecimento, para você não ter habilidades para resolver o problema. Entremos no barco e vamos para o outro lado. Entremos no barco e vamos para o outro lado. Para o outro lado. Eu vou repetir até vocês entenderem. Entremos no barco e vamos para o outro lado. Ele não disse o que ia acontecer no caminho. Ele disse o quê? Vamos para o outro lado. Ele não disse o que ia acontecer no caminho. Ele só disse: entremos no barco e passemos para o outro lado. Ele não disse o que ia acontecer no caminho. Ele só disse que a gente vai para o outro lado. Você tem que só estar na palavra dele. Entremos no barco e vamos para o outro lado. Não interessa o que vai acontecer, nós vamos para o outro lado. Ou seja, a gente vai chegar. Aí quando está lá no meio do lago, quem estava no barco? Pedro. Era irmão de André. Pescadores ali. João e Tiago, filhos de Zebedeu. Tinham uma sucursal de pesca às margens do Jordão, às margens do mar da Galileia, lago de Genezaré, mar de Tiberíades, isso tudo a mesma coisa. Esses meninos foram criados ali. Eles conheciam cada quadrante do mar da Galileia. Cada quadrante eles conheciam. Daqui a pouco, ondas encapeladas começam a combater contra o barco, uma ventania. E aí, cadê Pedro? Ô Pedro, tu não conhece o mar? Conheço, mas eu não tenho poder sobre o mar. Eu conheço o mar como as palmas. Nós conhecemos o mar como as palmas das nossas mãos, André, Pedro. Mas está acontecendo um fenômeno aqui que nós nunca vimos. A gente não tem poder sobre o vento. Nós não temos como aquietar o mar. Mas ele está dentro do barco. E a palavra dele foi: nós vamos para o outro lado. Tem coisas que Deus vai fazer com que aconteça na sua vida, para você não ter habilidade, para você não ter conhecimento, para você não ter como resolver, porque só Ele vai resolver. Só Ele, apenas Ele. Apenas Ele. Pastor, assim como vive Deus, assim como vive Deus, assim como vive Deus, assim como eu vi o sol do dia hoje, eu vim pregar para alguém aqui. Eu vim aqui nessa noite para pregar para alguém, pastor. Algo extraordinário vai acontecer. Você está perto de alguém da sua família? Pega na mão de alguém aí, vai. Pega na mão dele, diga, chacoalha ele aí, vai. Pastor, essas modalidades de pregador, isso aqui não, o que fere a palavra, o que fere o altar, é o falso profeta, é o falso pregador, é o que entorta as letras, é que não prega a verdade. Isso aqui é bobeirinha. Só dá uma chacoalhada nele, diga, desperta. Fala para ele, ele vai fazer o impossível. Oh, glória! Se prepara, porque ele vai fazer o impossível.
Sente a presença. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. No meio do mar, eu termino aqui, pastor Edivan. No meio do mar, ondas encapeladas combatem contra aquele pequeno barco. Ventos, eles não têm como resolver. Eles não têm como resolver. Eu fico tentando sair daqui ali para o último versículo, eu não consigo, tu acredita? Sabe quando é o ponto final? Quando o médico diz não tem mais jeito, não se vê uma luz no fim do túnel. Quando tudo coopera para que o andamento das coisas seja logo o fim. Quando você não vê saída, não tem jeito. Eu já me esforcei, eu já usei. É como a mulher do fluxo de sangue, lembra? Usou tudo que tinha. O verbo grego ali, pastor, é que ela usou tudo que ela tinha, gastou tudo, todos os seus haveres, de finanças, de psicológico, de emocional, de tudo, everything, tudo ela gastou. Ela já não tinha mais força. Ela disse: se eu apenas tocar na orla do seu vestido, eu serei sarada dessa minha. Então não tem mais recurso. Nós já usamos de tudo, Senhor. Nós já nos esforçamos, trouxemos eles de longe. Nós vencemos a multidão lá fora. Tentamos entrar dentro da casa, não conseguimos. Fomos pelo lado, levamos ele para cima, trouxemos eles aqui para cima. Depois pegamos a sua cama. Nós furamos esse buraco aqui. Esses arbustos deram trabalho para a gente cortar. E nós descemos aí em sua presença para o Senhor levantá-lo. Mas a minha prioridade é perdoar os pecados dele. Mas para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder, eu vou levantar ele. E Jesus disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Levante a mão direita, fica em pé com a permissão do pastor. Pode, pastor? Eu quero orar nessa noite. Eu quero orar. Aqui tem uma profecia, pastor, para a família. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Leva o leito. Lembra do gadareno? Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus disse: não, vai para a tua casa e anuncia para a tua família quão grandes coisas te fez Deus. Vai ter milagre na casa de alguém aqui. Vai ter milagre na casa de alguém, na família de alguém. Levanta-te, toma o teu leito. Pastor, por que levar o leito, não é? Para que levar o leito? É o testemunho. O leito é o testemunho, meu pastor. Tinha que levar o leito debaixo do braço, porque estava o cheiro dele. Ele passando pela cidade gritando. O povo ia dizer: esse cara é louco. Ele estava dizendo: louco eu não sou não. Eu vivi nesse leito aqui vários anos. Olha ele aqui, olha. Era assim. O leito é o testemunho. Você tem que ter o testemunho. O leito é a experiência. Eu quero orar com vocês. Antes eu quero fazer uma pergunta: quem entre nós se afastou da igreja estar aqui? Quem entre nós, ou dentre nós, se afastou da igreja e se encontra entre nós?
Quem aqui se afastou da igreja e se encontra? Alguém? Todo mundo aqui é crente? Todo mundo aqui serve a Deus? Todo mundo serve a Deus. Pastor, eu nunca fui crente, eu vou sempre à igreja, mas eu nunca me decidi ao lado de Jesus. Alguém por obséquio? Por favor, faz assim para que eu... Você, cara, eu estou enxergando ruim, eu não sei se eu enxergo de óculos. Não, piorou. Venha dar sua vida a Cristo, receber o perdão dos seus pecados. Glória a Deus. Ó, como é seu nome? Sérgio. E aí, Sérgio? São seus amigos eles? São? Eles já são crentes? Aham. Muito bem-vindo, Sérgio, que alegria. Glória a Deus, feliz pela sua vida. Qual a sua idade? 19 anos. Meu filho mais velho tem 29 anos. Então você tem idade de ser meu filho. Tem alguém além do Sérgio entre nós? Glória a Deus. Veja se tem alguém ao seu lado. Alguém que se afastou da igreja. Alguém que nunca se decidiu ao lado de Jesus, mas estar aqui. Faz assim com a mão, eu quero orar por você. Gente, não tem como você não sentir que Deus está num lugar desse. Não tem como. Você pode entrar aqui do jeito que for, você não sai da mesma forma que entrou. Você sai mais leve. Aqui tem a presença do Espírito Santo. Alguém sente a presença do Espírito Santo? Alguém sente a presença do Espírito Santo? Glória a Deus. Glória a Deus. Parece que tem até um legendário ali, não é? Glória a Deus. Até o legendário veio ouvir a gente hoje. Bem-vindo. É um pastor? É o pastor. Muito bom. A nossa igreja em Vitória é o Roche, lá do Espírito Santo. É? Que bênção. Eu sou a favor dos legendários, tá? Eu conheço de perto. Glória a Deus. Tem alguém, por favor, tem alguém entre nós? Tem alguém entre nós? Além do Sérgio, por favor, eu insisto, antes de orar, deixa eu perguntar, sejam sinceros, todos que são crentes servem a Jesus? Levante uma das mãos para que eu possa ver, por favor. Só os crentes, faz assim, como só os crentes. Isso, só os crentes. Aquele lá não é não? Ela está com a mão levantada atrás. Está com a sua esposa? É a esposa, é? Glória a Deus. Estão abraçados aqui. Eu estou vendo bem, gente? Estou. Assim, um casal aí, também o casal já serve a Deus? Glória a Deus. Cadê? Veja se tem alguém ao seu lado. Esse momento é muito importante. Esse momento é muito importante, pelo menos para mim. Eu estou falando sobre alma. Jesus diz: perdoado são os teus pecados. É almas. Perdoados são os teus pecados. Veja se tem alguém ao seu lado. Veja se tem alguém. Traga essa pessoa aqui à frente. Eu quero orar. Eu quero orar pela sua vida. 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 Tem alguém tocando aqui? Não tem, pastor? Alguém que está tocando ou é um som? Um som, evidentemente que seja. Glória a Deus. Não é a banda de música, é? Não, ok. Vamos orar, gente? Vamos orar? Eu quero orar. Eu quero orar. Eu quero orar. Mas eu quero que você participe desta oração ativamente. Não espere que apenas eu ore. Eu quero que você ore e fale com Deus aquilo que você está necessitando. Fale com Deus agora. Eu quero que você ore comigo. Enquanto isso, eu aguardo. Se tiver mais alguém, a oportunidade está franqueada para que você chegue aqui ao altar antes que eu comece a orar. Gente, você mora para onde? Você mora para onde? Sua casa ali é? E o senhor? Estenda suas mãos assim, isso, em direção à sua casa. O senhor mora onde?
para lá. Levanta as mãos. Isso. Se sua casa for para cá, pode virar as costas, tá? Estende as mãos. Quero que você ore. Gente, cada culto é um culto. Não é algo mecânico. Isso aqui não é uma ladainha. Não foi algo projetado. Eu ia falar em 1 Reis 20 e resolvi. O meu ser foi burilado pelo Espírito Santo para falar aqui em Marcos capítulo de número 2. Por favor, estende as suas, faça a sua oração. Ó Deus, Deus deste paralítico, não me deixe orar só. E é uma oração que, se você não pode verbalizá-la, você pode orar em espírito. Você pode orar em espírito. Mas se for algo que você possa verbalizar, grite. Orar é pedir. Clamar é gritar em alta voz. Rogar é pedir insistentemente. Ó Deus desse paralítico, em nome de Jesus, nós entramos em sua presença em oração. Eu não sei para que lado está Jaraguá, mas eu levanto a minha voz em oração em nome de Jesus, por nossas famílias aqui representadas. Envia anjos com espadas de fogo desembainhadas. Vai em cada casa aqui representada. Ora comigo. Vai em cada cômodo desta casa, cada quarto, cada sala, em todos os cômodos de todas as casas aqui representadas nesta noite. Ó Deus das famílias, orem comigo, por favor, orem. Sopra o espírito de reconciliação, o espírito de graça. Tudo aquilo que tem trabalhado de forma contrária dentro desta casa, baixa o som só um pouquinho. Expulsa de dentro deste lar, Senhor, espírito da idolatria, espírito de feitiçaria. Nós quebramos pactos, acertos, negócios, transações feitas conscientes, feitas inconscientes, ou através de algum familiar. Espírito da prostituição, saia dessa casa. Espírito dos vícios, saia deste lar. Oh Deus, nós oramos em nome de Jesus. Ore comigo. Ó Deus, tudo aquilo que tem tirado a comunhão dentro desta casa, tudo aquilo que é desorganização, tudo de sujeira, tira de dentro desta casa, em nome de Jesus. Espírito do tráfico, espírito do uso de drogas, espírito da mentira dentro desta casa, em nome de Jesus. Orem comigo, orem pela sua casa. Ó Deus, tudo que Satanás tem operado dentro desta casa, para que não haja o crescimento, o desenvolvimento na vida desta moça, na vida desse rapaz, nos estudos, na faculdade, o desinteresse, espírito de rebeldia, sai de dentro dessa, espírito de falência,
Espírito de falência, o dinheiro não dá, o dinheiro não sobra, só dívidas, só dívidas, só dívidas. Oh Deus, orem comigo, orem comigo, orem comigo, orem comigo, orem comigo, no nome de Jesus, meu Deus. Sopra o Espírito Santo da reconciliação, o Espírito da graça, Espírito do perdão. Casal que não se fala mais, casal que casal que não dorme junto, no nome de Jesus, hoje voltará a dormir outra vez no mesmo quarto, na mesma cama, no nome de Jesus. Quebra, meu Deus, desata este nó, desata este nó do inferno. Nós desatamos o nó em nome de Jesus. Eu ministro sobre cada família aqui. Enfermidade, saia enfermidade, saia enfermidade nesta casa, saia deste corpo, do alto da cabeça à planta dos pés, saia enfermidade, receba cura, cura em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo sopre alegria nesta casa, recebam refrigério dentro do vosso lar, recebam graça dentro da vossa casa, recebam alegria, que volte o sorrir dentro do lar, o assentar à mesa. Oh, bendito seja Deus. Jesus disse ao paralítico: vai para a tua casa. A casa é o melhor lugar onde a gente deve estar, pastor. A melhor cama é a minha cama, a melhor comida é a comida da irmã Ellen. O melhor lugar de estar é lá dentro da minha casa. Não é os hotéis, não é as estradas, não é as viagens, não é. Vai para a tua casa. Receba milagre. Receba milagre em nome de Jesus. Pastor, porque esse barulho é que o pregador é pentecostal, a igreja também é. Eu não dou certo num lugar que não tenha um movimento. Eu não dou certo num lugar que não tenha um mover de Deus. Eu não dou certo. Eu vim de Guns N' Roses, Pink Floyd, C.D.C. Eu vim agitado do mundo. Eu não dou certo num lugar que não tenha esse mover, essa graça que envolve. Eu oro por você, Sérgio. Eu abençoo sua vida com a bênção da salvação. Tudo de legalidade, tudo que te acompanhou até agora, tudo de hereditário que vem dos teus antepassados até agora, nós como igreja quebramos. A partir de hoje a sua vida será outra. Esse é o divisor de águas da sua vida. Oh, glória. Peça ao Espírito Santo que te torne sua habitação. Que seu nome seja inscrito no Santo Memorial de Deus, o livro da vida. Eu te abençoo, Sérgio, como ministro do Evangelho. Que nunca mais tu tenha saudades do mundo, mas que a partir de hoje você trilhe pelas veredas da justiça por amor do nome de Jesus. Que graça, que glória a Deus. Levante uma das mãos, fale alguma coisa que possa glorificar. Levante uma das mãos. Não é forçado, não é. Se você quiser, levante uma das mãos, fale uma palavra que possa magnificá-lo, que possa bendizê-lo, que possa exaltá-lo, que possa magnificá-lo, que possa glorificá-lo. Pastor, vem cá, pastor Edvan.
o teu nome. Oro pela sua vida, pela sua saúde, pela sua casa. Que Deus mande recursos para suas mãos, muito recurso. Mande dinheiro, muito dinheiro para o Senhor terminar esse templo bonito, colocar o forro, a acústica. Vai acontecer tudo isso aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou com vontade de pular, meu irmão. Eu estudo, pastor. Eu me formei em teologia, em especialidade em escatologia. Mas, pastor, eu não perdi essa essência. Tem um negócio dentro de mim. Aleluia. Tem uma graça aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu ministro sobre a sua vida. Ô Léo, posso apresentar os meus livros, pastor? Fica assim como vocês estão. Só um pouquinho, não saia daqui não. Eu trouxe uns livros, me sobraram de ontem. Sobraram 19 kits, apenas 19 kits. Deus me deu a graça de escrever. Eu escrevi 7 livros, eu estou escrevendo o meu 8º. Ali estão os livros, está vendo ali? À sua esquerda, meu sermonário. É um devocional, você pode usá-lo como livro de cabeceira. O outro à sua direita, 50 sermões de ouro, está vendo? Aquele lá em cima, inferno, ficção ou realidade? Gente, ali tem quem me ouve diz amém. Ali eu transcrevi o testemunho do pastor Antônio Munhoz. Eu vou lhe enviar aqui no WhatsApp as páginas do livro do pastor Antônio Munhoz, para o senhor ler, porque eu transcrevi tudo e coloquei naquele livro Inferno, Ficção e Realidade, que é o pastor Antônio Munhoz, que foi ao inferno e viu o pai dele no inferno. O pastor Antônio Munhoz não é um Denilson Lima. O pastor Antônio Munhoz é um homem que morreu há 3 anos atrás, com quase 90 anos de idade, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Americana, no estado de São Paulo. Eu tive o privilégio de pregar lá por 3 vezes. Pastor, eu conheci poucas pessoas cheias do Espírito Santo como Antônio Munhoz. E ele, além de eu ler, porque eu li esse livro dele em 2008, lá em Bridgeport, nos Estados Unidos da América. E depois ele me convidou para pregar lá em Americana. E ele me contou pessoalmente, ele disse: pastor, eu vi meu pai no inferno, porque meu pai morreu desviado no hospital, nas minhas mãos, e ele não quis voltar para Jesus. E eu passei 3 meses perguntando a Deus: o meu pai onde está? Me mostre onde meu pai está. E Deus levou ele. E tem a história, eu contei, coloquei naquele livro. O livro não é sobre isso, mas eu contei porque o livro eu falo sobre a doutrina do inferno. O pecado, a inveja, a síndrome de Lúcifer, Gadara, a minha língua grande. Você deve conhecer alguém fofoqueiro, aqui não tem. Você dá de presente esse livro. Os 7 livros, eu vendo só o kit. Porque se você for comprar individualmente, só o sermonário é 50. Os 2 sermonários, 100. O livro Inferno, 150. Só aí é 150. Você vai pagar no 7, 130. 130 é muito barato. Então tem a maquininha de cartão, aceita a Bolsa Família, fio de bigode. Vai estar ali, eu tenho 19 kits desse aqui. Se você puder, compre. Uma das célebres frases de Monteiro Lobato é: quem escreve constrói um castelo, quem lê habita dentro dele. Então, por favor, leia. Nós vivemos num século de informação, não é conhecimento, pastor. Conhecimento só lendo tem que queimar a pestana. Então, vocês que pregam, por favor, eu quem agradece. Não demore muito de me convidar, não. Por favor. Amém. Glória a Deus por esta palavra.